Olá! Você sabia que essas bolsas em tela treliça têm se mostrado boas companheiras para uso casual? Então, por isso, a gente resolveu fazê-las numa versão um pouquinho menor, com zíper em cima e bolso interno. Vamos juntas aprender como fazer? Eu sou Lucy, você está no canal do Santa Costura Arte com Tecidos e não esqueça de já se inscrever no nosso canal e deixar o seu joinha para ajudar a gente aqui na publicação dos nossos vídeos. Para essa proposta aqui, a gente resolveu montar ela no marinho, com essa alça tie-dye que ficou super bonita, que é para um look assim bem neutro, e também nessa telinha creme aqui, olha, que é uma cor que a gente vende muito, que tá super bonita, e eu vou usar aqui a alça caramelo. Então, o que você vai precisar para fazer essa bolsa aqui é meio metro da tela treliça, 2,10 metros da alça que você escolher aí, 50 centímetros de zíper, 2 cursores, aliás, 50 centímetros de zíper não, porque tem o bolso interno. Você pode separar 70 centímetros de zíper e 2 cursores. Nós vamos começar pelo corte. Embora você vá encontrar aí a figura no descritivo de qual a melhor forma de você fazer o corte para aproveitar a tela, eu vou mostrar para vocês rapidamente como a gente faz o corte aqui da tela para um aproveitamento total. Aqui tá o nosso meio metro de tela treliça e nós vamos começar aqui, olha, nesse sentido, você vai fazer uma tira de 11 centímetros. Então, marca os 11 centímetros aqui e vai. Aqui, esse material é muito gostoso de trabalhar porque ele é reto e ele é bem firme. Você seguia, na verdade, pelo desenho da própria tela. Então não tem dificuldade nenhuma em cortar, e a melhor forma de fazer isso é com a tesoura, porque aí você vai rapidinho aqui. Essa tira aqui, que vai ser o nosso fole, que ela já vai formar a parte de baixo da bolsa, o fundo e as laterais, você vai medir e vai deixar ela com 1,20. Aqui você vai ter uma sobrinha, tá? Então vamos acertar ela aqui em 1,20. Agora aqui nós vamos partir para fazer o corpo da bolsa, e eu fiz essa peça usando a tela neste sentido. Então eu julguei que um tamanho bom aqui para mim é 37 por 40. Aqui a sobra da tela tá um pouco maior, a gente tirou aquela faixinha de 11 centímetros, então tá sobrando 41. Então eu vou tirar 40 de assim, outra vez 40 de assim, que é neste sentido aqui, e vou acertar em 37. Então vamos lá. Então 37 aqui. Se você achar que você deve fazer um outro tamanho, é só você ir adaptando o molde, tá? Essa foi uma proposta que eu fiz que achei que ficou legal. Tamanho bom para usar na cidade, até na praia, se você quiser usar essa na praia. E aqui, então, nós vamos separar em 40. Isso aqui 2 vezes, tá? E mais 40. Vou fazer até pela tela a medida aqui. Então, frente e costas retirados. Agora nós vamos retirar o canal do zíper, que é essa pecinha aqui, olha, onde vai ser costurado o zíper. E aqui nós vamos fazer 4,5. Então, aqui, olha, 4,5. 2 vezes também. E aí a gente tem essa sobra grande aqui, que neste sentido aqui, eu vou tirar este bolso interno que eu coloquei aqui, ó. Ele é um bolso soltinho dentro aqui, ó. Ficou bem bacaninha. Então eu vou fazer ele aqui com 20 centímetros e aproveitar todo esse comprimento aqui.
Então aqui tá o nosso bolso, o corte do nosso bolso. E ainda tem essa sobra aqui, olha. Que aí você pode fazer uma nécessaire maior para acompanhar. Lembrando que aí no nosso canal você encontra já outros projetos de nécessaire, juntando as sobrinhas, para que você tenha um aproveitamento total do seu material. Pensando em evitar, né, desperdício, e também pensando em gerar um dinheirinho, gerar uma renda com aquela sobrinha que você tinha, que você achava que já não ia servir para mais nada. Todas nós gostamos disso, não é verdade? Algumas informações básicas para você que vai começar a costurar a tela. Ela é fácil de costurar, qualquer máquina costura. Na minha máquina eu sempre deixo uma agulha número 14 para fazê-la, e eu costuro com a linha normal, essas de cone, de retrós, tá? O importante é ser uma linha bem na cor da tela, o mais próximo que você achar, para que a linha não apareça muito. E um segredinho aqui muito importante é você sempre usar ou um olhinho ou um creminho para passar na tela para ela deslizar, porque dependendo da posição que está a tela, a máquina tem um pouquinho de resistência. Então, se você nesse momento jogar um creminho de mão, um silicone, um óleo mineral, ou mesmo esses olhinhos de corpo que a gente tem em casa, qualquer coisa vai te resolver o problema. E a gente vai fazer essa bolsa aqui na tela creme, porque eu acho que é uma cor bem neutra, assim, que é uma proposta para você usar mais na cidade mesmo. Não precisa ficar com medo, porque isso aqui não suja fácil, não mancha. Caso suje, você pode pegar uma esponjinha e lavar. É um material muito bom e fácil de se trabalhar. Você não vai ter dificuldade nenhuma para fazer a sua bolsa aí. Nós vamos começar aqui pela montagem do bolso interno, que é esse que vai ficar aqui dentro da bolsa, ó. Então eu separei aqui aquele pedaço que nós cortamos, que ele mede aí em torno de 20 por 40. O zíper aqui eu tô usando o zíper de metro, meninas. O zíper de metro, ele é legal de se trabalhar com ele, porque a gente compra o cursor à parte. Aqui na loja a gente usa muito esses cursorzinhos aqui. E aliás, todo esse material que a gente está usando, você encontra aqui no site do Santa Costura, que é o www.ateliê Santa Costura, através do nosso WhatsApp, e na loja física também. Então a gente usa esse zíper de metro porque ele tem umas cores bem bonitas e você tem opção de colocar o cursor, também cursores mais bonitos do que aqueles que vendem pronto. Embora também não tenha nenhum problema se você não tem aí na sua cidade, não queira comprar, usar aquele zíper tradicional, tá? Só pega um tamanho suficiente que vai dar certo da mesma forma. Eu acho importante, quando a gente grava um vídeo aqui no Santa Costura, é passar para você toda a informação necessária para você fazer essa peça aí na sua casa. Eu sei que tem gente que já nos acompanha ou acompanha inúmeras outras colegas que existem aqui ensinando a fazer as coisas, e a pessoa já sabe como fazer. Ela quer às vezes ver um detalhe, como a pessoa lidou com aquele material, com aquela medida. Então, se esse é o seu caso, adianta o vídeo e vê essas informações que você quer. Agora, se você está começando a costurar, assiste ele todinho, que eu vou dando passo a passo com o mesmo carinho que eu faço aqui na minha sala de aula para você aprender como fazer sua peça. Então aqui a mesma medida de zíper, sempre um pouquinho maior, na verdade, é que tenho esse restinho, então eu vou usar. E eu vou abrir o meu zíper, ó. O zíper, ele tem o direito e tem o avesso. O direito é onde a gente tem onde o dente aqui é mais pronunciado, a parte de trás é mais lisinha, então esse é o direito. E a telinha também, este lado aqui onde tem o relevo é o direito, a parte do avesso é mais lisinha. Então a gente vai começar a instalação colocando direito do zíper com direito da tela. A gente vai colocar bem paralelo aqui e vou passar a costura. Eu uso o pezinho de máquina normal, não coloco o pé de zíper, apenas eu desloco a minha agulha para a esquerda. Vamos ver? Então aqui a minha agulha tá centralizada, ela tá no centro em relação ao meio do pé calcador. Eu vou passar ela aqui para a esquerda e aí você vai costurar. Vou dar uma travadinha no início. E o zíper não tem segredo. O que é importante? A gente traz o zíper bem esticadinho e esse volume aqui do dente, ele serve como um limitador para você, um aparador aqui, ó. Você vem seguindo
pé calcador bem rente a ele, que não tem segredo, o seu zíper vai ficar bem colocado. Colocado, é hora de rebater. Então agora eu vou costurar em cima da telinha. Neste momento, você precisa entrar com um amaciante para a tela aqui, ó. Então eu vou colocar um creminho que eu tenho aqui, que todo mundo tem em casa, e a gente vai fazer o press-ponto aqui, ó. Então, olhinho passado, fazer a costura. Você viu que eu tô jogando essa folga aqui de costura para baixo de onde a gente vai rebater, né? Isso é importante, meninas. Bom, hora de colocar o cursor. O que é importante aqui? A gente precisa casar essas duas partes aqui da tela. Então, eu sempre alinho as duas partes aqui e corto. E eu aconselho a você a trabalhar com um zíper um pouquinho maior. Eu fiz com esse, porque é um restinho aqui, eu não tenho problema para colocar o cursor normalmente. O cursor, ó, coloca um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro lado, junta eles dois embaixo e empurra. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade para começar a colocar o cursor, mas o importante é você não cismar com isso, que uma hora vai dar certo, vai treinando, e depois que você perder o medo, aí eles vão de boa todas as vezes, é bem fácil. Então, cursor colocado, eu vou virar isso aqui para o avesso. E vamos fechar a peça aqui, ó. Então, olha, direito com direito, nós vamos fechar aqui as laterais agora. Eu tô deixando nessa posição o meu cursor correndo para lá. E aqui, olha, eu dobrei, deixando aparecer de tela aqui uns 4 centímetros. E nós vamos fazer o fechamento aqui e aqui. Eu vou passar o meu creminho aqui. E vou costurar num pezinho de máquina, tá? Que é sempre a distância de segurança. Quando a gente fala um pezinho de máquina, a gente quer dizer que o nosso tecido ou a nossa tela tá correndo junto do pé calcador aqui, tá? Que é um pezinho de máquina é a distância da agulha até a lateral do pezinho aqui. Então, costuradinho, vamos revirar a peça. Virar os cantinhos bem direitinho. Então, vira, acerta os cantinhos bem direitinho. Aí, aqui vai ficar o seu critério. Eu gosto de passar um press-ponto até mais larguinho aqui, porque aí a gente já prende, ó, isola essa pontinha do zíper aqui dentro, tá? Mas vai ficar ao seu gosto. Passar a costura em cima do zíper não tem problema nenhum. Sempre prudente você diminuir a velocidade da máquina, vai numa velocidade menor, às vezes até gira o volante na mão aqui em cima do dente para não ter perigo de quebrar a agulha, mas não tem dificuldade nenhuma. Creminho e vamos lá. A máquina que é eletrônica, a gente tem esse recurso de subir e descer a agulha, e aí nesses pontos mais difíceis, você pode utilizar esse recurso de costurar no botão. A máquina que tem o volante, você pode ir no volante girando ela bem devagarzinho. Bom, bolsinha pronta, agora a gente vai deixar ela na espera e vou partir para a montagem da bolsa. Eu vou começar aqui pela montagem do zíper, é aquele trechinho que eu separei 4,5 centímetros. Essa peça aqui, gente, esse aqui é o corpo da bolsa, é o espelho, né? Essa peça aqui, ela tem que ser um pouquinho menor, ó, 1 centímetro menor, que é para não brigar ali na hora de fechar a costura. Então, nós vamos começar por fazer uma bainha aqui de acabamento aqui, olha. Não é bainha dupla, não precisa ser bainha dupla, é uma bainha simples. Eu vou virar a pontinha dela aqui e vou passar uma costurinha. E, obviamente, a gente vai deixar os dois lados, você mede aí para deixar os dois do mesmo tamanho. Nesse tipo de acabamento aqui, o que é importante? A gente deixar um prolongamento do zíper. Por quê?
Se eu fizer um zíper limitado ao tamanho aqui do meu canal do zíper, o que acontece com essa bolsa? Ela abre pouco. Então a gente sempre precisa deixar uma folga maior para que você não comprometa a abertura da sua bolsa, para que não fique desconfortável. Então neste tipo de fechamento você tem que utilizar um zíper maior, não tem outra opção. Então aí, olha, feito aqui uma bainha de acabamento, a gente vai fazer a instalação do zíper aqui, olha. Então, direito do zíper com o direito da telinha. Vamos marcar o meio aqui do zíper. Eu vou dar uma cortadinha, porque aqui no vídeo é mais fácil assim, mas eu em geral não gosto muito de cortar zíper. A gente coloca um alfinetezinho. Aqui eu dei um piquezinho, e esse pique, meninas, vocês vão tomar muito cuidado. Pique é uma coisa pequenininha, é para ser delicado, só para você enxergar a sua marcação. Tem gente que vai com a tesoura de qualquer jeito, faz um pique e vem parar aqui embaixo, e aí tem que ficar escondendo esse pique. Então, meio com meio aqui, olha, eu vou instalar o zíper direito com direito, e eu vou já colocar a minha agulha para a esquerda, como a gente sempre faz aqui. Vou instalar dos dois lados. Então, com a agulha deslocada para a esquerda, a gente vai fazer a colocação aqui, ó. Zíper esticadinho, seguindo bem rente a sua telinha aqui. E vamos fazer a costura, respeitando esse volume do zíper como um limitador para que a sua costura fique bem retinha. Aqui a linha pode ser de cor diferente, porque ela não vai aparecer mesmo, tá? Vocês viram que eu tô trabalhando sem o cursor, porque meu zíper é de metro, eu vou colocar o cursor depois. Agora, caso você esteja com o zíper pronto e o cursor esteja parado aqui no meio, quando você for passar pelo cursor, você deve abaixar a agulha, levantar o pé calcador, deslocar o cursor e abaixa o pé calcador e continua a costura, porque senão você acaba entortando a sua costura. Zíper instalado, agora eu vou rebater. Então, a gente vai jogar essa costurinha pra cá e vamos passar a costura aqui em cima, porque o objetivo aqui tem que ser a costura passar em cima do zíper aqui, que é para prender ele lá atrás. Aqui essa parte, então, também já tá pronta. Vou colocar o meu cursor e vamos deixar ele aqui em espera aqui, olha. Eu já vou montar o acabamentozinho aqui. Eu optei por fazer aqui na própria telinha, tá? Que eu acho que ficou bacana, porque eu acho que essas coisas, você tem acabamento de metal que você pode colocar. Se for para uso em cidade, eu acho que fica bem. Se for para praia, já não sei se vale a pena. Vou mostrar para vocês como eu fiz. Para esse acabamento aqui, eu separei um pedacinho de tela de 6 centímetros por 4. E eu vou costurar o direito do zíper no direito da tela, ó. A gente vai meio que encapar ele aqui e vai passar a costurinha aqui. Agora aqui você vira. Poderia ter passado uma costura mais gordinha, que ia ficar mais confortável. E agora você vai virar isso pra cá. E vamos fazer a costura aqui, olha, de acabamento aqui. Tá? Então, costurou de um lado, virou, ajeitou do outro e passa a costura de acabamento aqui, ó. Nesses casos, eu começo um pouco à frente e vou em ré na máquina, em retrocesso. E aí, a costura normal. Agora, para a montagem da bolsa, eu vou separar aqui, olha, eu tenho 2,10 metros de alça, eu vou separar 2 cortes, que é para fixação da alça aqui na frente. Então, 2 cortes do tamanho do seu espelho aqui, do seu corpo, e o restante a gente divide ao meio, que é o que vai ser a alça em si.
O primeiro passo, eu vou marcar 7 centímetros aqui da borda e vou fixar essa trava aqui da alça. Então, a gente vai começar essa fixação aqui pelo lado de baixo, porque para passar a costura do lado de cima, nós vamos embutir as alças aqui. Então, eu vou costurar aqui embaixo. Aqui não tem segredo, você começa a costurar, vou trocar a cor de linha, que é para ficar uma linha adequada aqui, e se guia, olha, pelo risco da tela. É só costurar, não tem dificuldade nenhuma. No press-ponto, além da gente fazer um ponto um pouquinho mais largo, a gente também não faz um pezinho de máquina, porque se você fizer um pezinho de máquina, a costura vai vir parar aqui, fica feio. Então, a gente faz meio pezinho de máquina, que é essa marquinha que tem aqui, olha, no pezinho calcador mais fininho aqui, não sei se você consegue enxergar aqui, ó. A sua referência é essa daqui, a tira tem que estar entrando nessa marcação. Aqui a gente achou o meio da bolsa e aqui para colocação da alça a gente tem que deixar um vão livre de 15 centímetros entre as alças. O que que significa isso? Então são 7,5 centímetros para cá, 7,5 centímetros para cá. 7,5, 8 não tem problema. Mais do que isso, eu particularmente eu acho que fica feio. E menos do que isso, você corre o risco de ficar apertado pro braço, não fica tão confortável. Então, a medida legal é 15 centímetros, tá? Primeiro lado colocado, o segundo lado, antes de fazer esse trabalho, a gente tem que, olha, esconder o nosso bolsinho aqui, a gente tem que prender ele aqui na telinha, porque se você for prender ele depois da tira colocada, a costura vai aparecer aqui, o que vai ficar meio estranho. Então, o ideal é que você prenda aqui antes. Então, calcula o local aqui, né? Eu tô colocando aqui, olha, bem no meio, que tá sendo nessa linha aqui da tela. E eu vou colocar ele voltado aqui para essa parte aqui de fora aqui, olha, né? O zíper tem que estar aqui, ó, tá ao avesso, você tem que estar olhando e enxergando o zíper. Então, eu vou centralizar ele e vou fixar ele aqui. Então, um bolsinho já fixado aqui dentro, vamos fazer aqui bem na mesma altura, o mesmo processo, passar a costura embaixo, na hora de passar a costura de cima, embute as alças. Segundo lado, sempre assim, ó, se baseia por aqui, que é pra ficar na mesma altura aqui, ó. E vamos passar a costura. Bom, vamos pra montagem da bolsa, eu tô marcando o centro da bolsa aqui e vou marcar também o centro aqui do meu foley da lateral aqui, ó. E aí, nós vamos colocar direito com direito, centro com centro aqui e vamos costurar até um pezinho de máquina aqui, que a gente fala um pezinho de máquina. Você vai costurar, gosto de fazer por este lado aqui, que eu tô enxergando aqui, ó, onde é a sua costura. Então, você vai vir a costura até um pezinho de máquina em relação a este lado de cá, que é mais ou menos essa metragem aqui. A gente começa em ré para travar, vem até o final e dá um retrocesso também para travar. Instalado o primeiro lado, deixando, olha, um tantinho aqui sem costurar, que a gente fala o pezinho de máquina, eu gosto de vir e fixar o outro lado. Porque aí você tem uma referência de que você tá retinho aqui no sentido da telinha, olha. Então, o local de vir aqui, ó, você tem que começar a sua costura bem paralela aqui, ó, na mesma linha aqui. E aí, vai costurar da mesma forma, deixando os pezinhos de máquina no início e no final. E travando essa costura, tá? Isso é importante. Hora de fechar a lateral. E o importante aqui é você esticar bem, olha, pra deixar esse ponto aqui bem justinho. Então, enfia o dedo aqui, estica bem. E aí, você pode usar alfinetes, clipes, o que você tiver. Esse clipe a gente também vende aqui na loja, é bem legal. É aqui, olha, mesmo aquela metragem que eu passei 1,20, vai sobrar um pouquinho, tá? Que é pra não ter risco de repente, você cortar alguma coisa errada e faltar. O importante aqui, quando você for fazer o segundo lado, veja que você tá, aí você vai partir vai virar de cima para baixo. Porque você tem que sair aqui na mesma altura aqui, olha. Você está dando para enxergar, Tânia? Mas você tem que sair aqui na mesma altura, olha. Então, faz a marcação, faz a alfinetagem de cima para baixo. E aí, lá embaixo,
você estica pro cantinho dar certo, ó. E aí você pode fazer a costura daqui pra cá, de cima pra baixo, como você achar mais fácil, tá? Sempre travando, aí a gente vai fechar os dois lados da bolsa, então. Bom, a bolsa prontinha, eu já revirei ela, né? Ela tá na posição certinha e agora a gente vai fixar essa parte aqui do zíper. Como é que você vai fazer aqui? Então, lembra que a gente falou lá no começo que essa parte ela tem que ficar um pouquinho menor do que o espelho da bolsa, do que o corpo, porque ela não pode brigar aqui com a costura. E aí, aqui você vai vir aqui, ó, vai deixar ela centralizada, a diferença aqui tá dividido, e a gente vai alfinetar ela a mais ou menos aqui 1,5 cm da borda. Pode colocar alguns alfinetinhos aqui, que o alfinetinho aqui vai bem. Não sei se tá dando para enxergar no vídeo, mas olha, eu tenho a distância de 1,5 cm aqui, ó. Porque aí, quando nós virarmos a bainha aqui de cima da bolsa, você vai estar cobrindo essa parte e prendendo aqui essa parte do canal do zíper aqui. Eu fiz alguns testes fazendo uma bainha dupla aqui e, sinceramente, meninas, eu achei que não deu diferença. Olha, esse teste aqui, eu tinha virado uma bainha dupla antes para depois dar o acabamento aqui. Só que o que a gente fica aqui da dobradura da tela, na verdade, é a mesma sensação de se você tiver dobrado uma vez só e passado a costurinha. Como ela é um material que não desmancha, não vai ficar incomodando, nada disso, eu optei por deixar assim, um acabamento mais simples. Se você quiser, você pode colocar um viés. Muitas meninas trabalham com viés de Bonneux, mas na minha opinião, Lucy, o acabamento do viés, ele é tão, assim, meio que grosseiro, quanto o acabamento da tela em si, né? Porque o viés normalmente a gente usa para alguma coisa que desfia, que vai ficar feia a costura. Aqui as coisas vão se misturar, não vai nem aparecer, e a sensação de você ter virado uma bainha dupla ou não é a mesma. Mas caso você prefira com uma bainha, vira uma bainha aqui primeiro, olha, só na parte da bolsa, você vem aqui, você vira uma bainha primeiro, passa uma costurinha. Quando você vier aqui, você vai virar ela pela segunda vez. Você pode testar e fazer. Aí, fixada essa parte aqui, nós vamos vir com a máquina, então, tombando ela aqui e passando a costura de press-ponto aqui para finalização da nossa bolsa. Então, deixa eu passar o meu creminho aqui para começar a costurar. Então, aqui, à medida que você for avançando na sua costura, você vai tirando os alfinetes. E assim você vai fazer a borda toda da bolsa. Então é isso aqui, meninas, a sacola pronta. A gente fez ela nessa versão um pouquinho menor, com a proposta de você usar com um visual, com um look mais moderno, um look casual na cidade mesmo. Por isso a gente escolheu essa cor aqui, o creme com o caramelo, que ficou muito bom. Essa azul também. Aqui eu ainda, como tinha utilizado a alça de 4 centímetros, eu dei essa fechadinha em cima para ficar mais confortável no ombro. E essa sacola então ficou com um zíper, olha que bacana, que bonito que ficou aqui. Por dentro também esse bolsinho, e naquele meio metro de telinha que a gente usou, ainda tem uma boa sobra para você fazer uma nécessaire maior para acompanhar. Aliás, aqui no nosso canal você também acha de vídeos com sugestões de você fazer com as sobrinhas das telas, peças menores, vale a pena você conferir. Para você que ficou até aqui, muito obrigada, não deixa de dar seu joinha aí no vídeo e se inscrever para estar recebendo sempre as nossas atualizações. Obrigada!